Na atual conjuntura econômica e política do Brasil, nunca foi tão importante destacar-se na multidão. Há cada vez mais vagas disponíveis e profissionais querendo trabalhar. Mas será que o que os profissionais têm a oferecer está em consonância com as qualificações exigidas pelo mercado? Como ter um diferencial competitivo que permita estar à frente dos concorrentes? Esse é o nosso assunto do Conexão Pública de hoje e nós vamos conversar agora com o consultor Mastermind, Laércio Santos, e o administrador Ildemar Cacias. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje e sejam muito bem-vindos. Obrigado, é uma honra estar aqui novamente, né, Gutierrez? Novamente, exatamente. Falando um pouquinho sobre um tema tão gostoso que é falar sobre as pessoas, sobre o mercado de trabalho. Tão importante e oportuno, inclusive, né? Exatamente, bem no momento adequado. Laércio, então conta pra gente por que tantos profissionais têm dificuldades em ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Legal essa pergunta, porque hoje a gente tem percebido que o mercado de trabalho, ele está andando em paralelo com a academia, com as universidades, mas as pessoas estão tendo dificuldade de acompanhar isso. Ou seja, as pessoas elas vão para uma faculdade, elas se formam, elas se preparam, estudam, mas o fato de elas terem um certificado, um diploma, não quer dizer que elas estejam preparadas. Essa é só 15%, é o conhecimento. Exatamente. Mas precisa algo a mais, é aquilo que hoje o mercado chama de metacompetência. Que ela precisa algo a mais daquilo que ela aprendeu na faculdade. E as pessoas não estão antevendo o que é preciso para isso. Nem sempre a faculdade ela oferece tudo que um profissional precisa ter para ingressar no mercado de trabalho. É legal, porque o papel da faculdade é ensinar as pessoas a aprenderem, ensinar as pessoas a buscarem conhecimento. Mas o mercado de trabalho, por isso que se diz, né, a teoria na prática é diferente. Então, quando chega no mercado de trabalho, aquela teoria vai dar base. No entanto, aquilo que ele faz nem sempre é igual àquilo que ele aprendeu. Porque na faculdade ele aprendeu os cases que deram certo, as teorias, histórias. Agora, como colocar isso no dia a dia? Esse é o grande desafio do profissional hoje. Ildemar, do ponto de vista das empresas, qual as maiores dificuldades que elas encontram em buscar bons profissionais? Bom, primeiramente, Gutierrez, eu quero cumprimentar os telespectadores do teu programa e dizer que é uma satisfação estar aqui respondendo esses questionários e falar também na condição de administrador e vice-presidente do Conselho Regional de Administração, que me incumbe também de estar preocupado com essas situações da mesma maneira que você propõe nesse tema. Eu gostaria de aproveitar até uma carona nas palavras que disse o Laércio, que é importante destacar que a base acadêmica é indispensável para esse processo de profissionalização. Você ter o diploma, você ter a academia, o conhecimento da base teórica é indispensável. No meu entendimento, o que acaba acontecendo é que as mudanças, o mundo, ele tem uma velocidade de mudança muito maior do que aquela que a academia pode se adaptar. Então, o profissional que sai da academia, ele tem que estar permanentemente fazendo atualizações no mercado. Por quê? Porque as empresas exigem que esse profissional esteja adequado. Eu reportando minha experiência profissional que eu tenho, se estivesse saindo hoje da faculdade, estivesse entrando no mercado de trabalho, eu sou um profissional de 30 anos passado. Me atualizo, mas eu certamente teria dificuldade porque eu não falo inglês. Hoje, qualquer administrador que está no mercado do trabalho tem que, no mínimo, falar inglês. O profissional não pode se acomodar nunca. Não pode se acomodar. Ele tem que fazer cursos de desenvolvimento pessoal, ele tem que estar buscando fazer aprimoramento no conhecimento de informática, né? Tantas são as ferramentas que você tem hoje, conhecimento de utilização de comunicação via telefone, que na minha época não tinha. E é evidente que o mercado exige, mesmo dos profissionais mais antigos, uma adequação. E é evidente que as vagas hoje são melhores para os jovens que estão chegando no mercado de trabalho em função de que eles estão mais atualizados. E quais são essas competências, Laércio, que o mercado mais exige dos profissionais? Até complementando e aproveitando também o que o Cacias comentou, que hoje o profissional nessa preparação, ele fica meio perdido. O que eu preciso fazer para que o mercado me aceite?
E a falta, talvez, na base acadêmica, fazer com que a pessoa saiba que depois que terminar a base acadêmica, ele tem que continuar buscando mais. Não é só a base acadêmica que vai fazer a diferença. Até porque o mercado não vai pagar o cara pelo que ele sabe. O mercado vai pagar pelo que ele faz, pelo resultado que ele produz. E aí vai depender de onde ele quer ir. Eu diria assim que hoje o mercado exige de um profissional, independente da área que ele está, 3 dimensões. A primeira precisa que ele tenha uma liderança intrapessoal, que é a liderança dele, pessoal, relacionamento dele, é ele melhorar a cada momento, seja no âmbito do conhecimento, no âmbito técnico, na área física, enfim, ele melhorar particularmente. Depois, no segundo momento, ele precisa trabalhar a liderança comportamental, que é o relacionamento com as pessoas, a forma como ele se relaciona, a forma como ele lida com as pessoas de comportamento difícil. E depois, lógico, a liderança organizacional, que é o que ele sabe e o que ele faz com o que ele sabe e que resultado isso vai dar para o mercado de trabalho. Você citou aí algumas qualidades que a gente pode dizer que são qualidades até pessoais, né? Não são qualidades que se encontram no currículo do profissional. Então, o profissional ele precisa estar atento a isso, inclusive. O empregador, o empreendedor, ele presta atenção nessas qualidades na hora de contratar. Exatamente, embora seja um conceito que não é bem utilizado, não é tanto utilizado ainda no mercado, que é o conceito da metacompetência. O que é a competência? A competência é aquilo que a pessoa utilize, que ele aprende na profissão dele. Né? Agora, a metacompetência é aquilo que ele faz a mais para ser um profissional de destaque. Porque se ele fizer só aquilo que a profissão exige, ele vai ser só mais um. Ele tem que fazer mais. Por isso que a pessoa que faz uma segunda faculdade se destaca em relação a quem tem uma só. A pessoa que faz vários cursos, como disse o Cacias aqui, ele se destaca em quem não faz curso. Porque o mercado ele vai adquirindo novas competências, novas habilidades. No momento que a gente está passando, né, digamos, muitas pessoas falam em crise, né? Para os recém-formados é um momento mais difícil, inclusive, de se colocar no mercado de trabalho. O que os recém-formados precisam buscar para se colocar no mercado de trabalho nesse momento que a gente vivencia? Eu entendo que são duas coisas diferentes, né? Uma é o entendimento da crise, né? Hoje os especialistas eles dizem assim, crise é algo que você sente e passa. E o que existe no Brasil hoje não é uma crise, é uma grande transformação. As relações trabalhistas estão mudando, as relações entre as pessoas estão mudando, as relações entre o mercado e a população estão mudando. Então nós não estamos passando por uma crise, estamos passando por uma grande transformação. O que ocorre, como disse o Cacias, o mundo está indo muito rápido. As pessoas precisam correr para ficar paradas no mesmo lugar. Só que se elas ficarem paradas, elas estão andando para trás. E aí aquilo que a gente aprendeu há 20 anos atrás, há 30 anos na faculdade, não serve mais. Há quem diga que nesses momentos, né, de crise ou de transformação é que surgem as boas oportunidades. Vocês concordam com isso? Eu da minha parte, não tenha dúvida, eu sou inclusive dentro da teoria da administração, eu me coloco muito bem na teoria contingencialista, que é aquela o quê? Aquela que te coloca no olho do furacão, te coloca dentro do caos, entre aspas, né? E eu concordo com o que falou o Laércio. Nesses momentos você é obrigado a expressar toda a tua criatividade. Precisa sair da zona de conforto. Obrigatoriamente. Não há, por mais que você esteja acomodado, ao menos que você esteja vivendo um quadro clínico de depressão. E aí é compreensível, você precisa buscar uma competência médica para resolver isso. Mas, considerando o profissional que tem domínio sobre o seu dia a dia, é na hora do aperto mesmo que você diz, mas se eu não consigo fazer isso e o que eu fazia de tal modo não dá mais para fazer, você tem que buscar esse desempenho. O Laércio fez uma abordagem a respeito do perfil do profissional. Eu diria que hoje, e o Laércio vai gostar desse termo que eu vou utilizar, nós precisamos hoje de profissionais de alta performance, que vão além daquilo que é combinado, né? E isso é o que as empresas estão precisando. A revista Você S.A., coisa de uns anos, coisa de 8 ou 9 anos, ela
publicou uma matéria numa revista dela, muito interessante, que dizia assim, por que as organizações te demitem ou demitem os profissionais? Então, ela coloca o chá, que é o conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, só o conhecimento não basta. E as empresas, organizações, mandam mais embora, e isso ainda vale hoje, pela falta de atitude e não necessariamente pela falta de habilidade ou pela falta de conhecimento, que é a coisa que você pode buscar. Então, a atitude do indivíduo, diante dessas dificuldades, a capacidade que ele tem de fazer uma auto-inovação e oferecer isso para a empresa, não tenha dúvida que esse profissional vai ter sempre a vaga dele garantida no espaço produtivo. Com certeza. E nesses momentos também é que surgem as grandes ideias e as grandes inovações, né? Eu vou pedir um pequeno intervalo, então, e em seguida a gente volta a falar sobre as práticas de administração no mercado de trabalho. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a teoria e a prática da administração no mercado de trabalho. Nossos entrevistados são o consultor Mastermind, Laércio Santos, e o administrador de empresas, Ildemar Cacias. Laércio, no primeiro bloco a gente falou sobre essa questão do profissional que está se formando, o profissional também que já está colocado no mercado de trabalho, mas que perdeu uma vaga, né? Como ele deve fazer para se recolocar no mercado de trabalho. Mas além disso, esse profissional ele também pode empreender, essa também é uma possibilidade a ser relevada. Isso é importante perceber, né? Que quando a pessoa está no mercado de trabalho, independente do momento, ele pode estar saindo de uma faculdade ou ter saído de um emprego, ele tem que saber, claro, o que ele quer. Se ele quer continuar sendo empregado de alguém ou se ele quer empreender, quer iniciar um negócio próprio. E aí, a partir disso, ele também tem que buscar novas competências para cada uma das coisas. Se ele não fizer uma autoavaliação dizendo por que eu fui mandado embora, por que foi escolhido aquele e não eu? Ele não vai crescer com isso. Ele precisa fazer esse trabalho de autoavaliação. A partir do momento que ele faça essa autoavaliação, fica mais fácil para ele identificar o que ele precisa mudar para ele poder chegar no mercado, numa nova vaga e ser uma pessoa mais preparada. Se ele quer entrar para o lado do empreendedorismo, ele tem que buscar, primeiro ele tem que saber o quê? Porque nenhum barco vai soprar a favor de quem não sabe para onde quer ir. Então ele tem que saber para que lado ele quer ir, que negócio ele quer, tem que estudar, ele tem que entender o mercado. Aí não é uma coisa de uma hora para outra, que muitas pessoas elas querem entrar num negócio, alguém está ganhando dinheiro, ele vai lá e faz igual, mas ele não está tão preparado assim. Principalmente num momento como esse, ele não pode fazer igual a todos, ele precisa inovar, inclusive trazer novas ideias, não é isso? Isso, até porque o mercado, a gente costuma dizer assim, o mercado ele não é parceiro de ninguém, ele é justo. Né? Se você é bom, você fica no mercado. Se você não é bom, você vai naturalmente ser jogado para fora do mercado. O mercado não faz graça para ninguém. E essas visões de empregado e empregador, elas são diferentes, muitas vezes antagônicas também. É preciso tomar cuidado para o profissional que está está tentando ser um empreendedor, ele precisa muitas vezes modificar a forma de ver o mercado de trabalho. Sim, e quando se vê a relação empregado e colaborador, tem alguns pontos, né? Eu costumo dizer assim que o empregado ele quer ganhar o máximo e fazer o mínimo. O empregador ele quer pagar o mínimo e quer receber o máximo. Então, se a gente for fazer uma analogia, talvez até um pouco cruel, com um empresário, eu sou empresário, também tenho pessoas na minha equipe, mas cruel para os dois lados, dependendo como analisar, o empresário quer pagar o teu salário, mas ele quer a tua alma, ele quer o teu sangue. E o dia que você não estiver produzindo mais tanto quanto ele gostaria, ele te troca, você é descartável. Né? E por outro lado, o empregado está lá fazendo o mínimo possível, porque ele sabe que ele sempre merece mais. Então ele acaba entregando menos do que ele acha que merece.
Se ele fizesse aquilo que o Cassias falou, fazer mais do que o combinado, ele ia não entregar aquilo que ele acha, mas 120% a mais do que ele realmente merece. Para o empresário ver que ele merece mais. Cassias, para o empreendedor, né, o mercado também exige uma série de qualificações, uma série de competências. Quais seriam essas qualificações? Bem, eu diria que o empreendedorismo ele não pode ser confundido com capacidade de gestão. Não são dados meus, mas o próprio Sebrae ele tem dados que apontam já há muitos anos uma média sempre de que 80% das empresas que se constituem, elas dentro dos 2 ou 3 primeiros anos, elas fecham. E por que isso? Por causa da falta de capacidade de gestão. Então, empreender não é simplesmente ter um sonho lindo, um sonho bacana, eu fui demitido, agora vou montar o meu negócio. Não, o Laércio falou exatamente que o indivíduo tem que buscar essas competências, né, para que ele possa empreender o seu negócio com segurança. Se o empreendedor não tem um preparo acadêmico, eu recomendaria que ele buscasse um curso superior, não para empreender, mas enquanto ele está empreendendo, isso até porque a minha própria história é assim. Eu, quando deixei de ser empregado e montei a minha empresa, isso há muitos anos no interior do estado, eu senti sim falta e necessidade de conhecimento da administração. E a faculdade, a academia, ela foi importante porque a base teórica, ela eu diria que é indispensável em qualquer nível de conhecimento que você tem. Nós, inclusive, conversamos antes, em outra oportunidade, a questão dos conteúdos que a faculdade, que a universidade te dá e aquilo que você aplica no mercado. Então, o conteúdo é importante porque a academia, a teoria vai dizer para você como as coisas funcionam. E aí, quando você vai para o mercado, como é que as coisas funcionam no mercado? Aí vem aqui um questionamento a respeito de pós-graduação, especializações que você pode fazer. Importante destacar que quando você busca uma pós-graduação, você quer o quê? Você quer uma pós-graduação pura ou você quer um MBA? O MBA vai ensinar você a trabalhar aqueles conhecimentos no mercado. A pós-graduação pura, ela vai aprimorar as tuas teorias. Então é importante, inclusive, esse tipo de escolha para aquele que já é profissional. Então eu diria que o mercado que além desse espírito empreendedor, o pretendente a ter a sua empresa, ele deve ter conhecimentos de planejamento, ele deve ter conhecimentos de comando, relacionamento interpessoal, espírito de liderança, e existem hoje cursos, existem hoje ferramentas que ele pode lançar mão disso. O governo incentiva, o Sebrae está aí, as universidades, né? Empresas que oferecem cursos de desenvolvimento de alta gestão. Então, isso é importante e eu diria indispensável. O empreendedor que pretende só no espírito de aventura fazer, hoje o mercado não tem espaço para ele. Até para que ele consiga sobreviver e até crescer no mercado, né? O mercado de trabalho, ele exige então essa série de qualidades. Eu quero ser um pouco light a respeito dessa relação entre empregado e patrão. O Laércio colocou, eu até compreendo o modo como ele colocou, mas hoje nós vemos que o empregado quer ganhar tudo e o patrão quer tirar tudo dele. Hoje, nós vemos um momento novo no mundo dos negócios, no mundo das empresas, e existe muito, está até em moda, a questão da gestão holística, né? Voltada para a visão sistêmica, para a integração do indivíduo na organização, né? E que essa preparação que o indivíduo faz não é necessariamente para ser melhor do que o outro, mas sim para ser melhor para ele mesmo. E ele, em sendo melhor para ele mesmo, ele vai justamente buscar esses espaços na organização. Fazendo mais do que aquilo que está combinado, ele não vai necessariamente fazer isso para agradar a organização. Vai fazer isso porque isso faz ele sentir-se bem, fazendo mais do que aquilo que o trivial permite e, consequentemente, ele vai ter a boa visão do patrão, vai ter a boa visão dos próprios colegas e poderá ser um multiplicador. Para ele próprio, sem dúvida nenhuma.
Mas eu diria que não tá, que a briga não é tão ferrenha, não. Não existe é tão hoje ferrenha, né? existe hoje uma visão mais humanística da organização, né? Não, com certeza. Mas eu compreendo o modo como ele fez isso para provocar. Às vezes, por exemplo, um empregado, quando vê um feriado, fica feliz, o Sim. patrão já fica triste. Isso até acontece. Eu tenho experiência na iniciativa privada também e sou obrigado a dizer que gosto muito do feriadinho. Não fico tão... É importante descansar não também. tenho dúvida. Eu gosto assim do feriadinho junto com aqueles que trabalham comigo na equipe. Com certeza. Felizmente o tempo do nosso programa chegou ao fim. Agradeço novamente a participação dos senhores aqui hoje. Muito obrigado. E nós agradecemos também a todos os ouvintes e telespectadores. Obrigado. Tá certo. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos então na semana que vem. Até lá.